Rapaziada, o negócio ficou louco e Fernando Diniz é o novo treinador do Sport Clube Corinthians Paulista. Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Jesus? Por quê? Eu acho que vocês não gostaram, eu não gostei, eu não sei quem gostou do Fernando Diniz ser o novo treinador do Corinthians e tem tudo pra dar errado. Misericórdia, como tem tudo pra dar errado. O Fernando Diniz treinando o Corinthians, o Fernando Diniz impondo o dinizismo no Corinthians, o ciclo Fernando Diniz. É uma cartada que a chance de dar errado é muito grande, mas muito grande. É óbvio que eu, como torcedor do Corinthians, amo o Corinthians, sou apaixonado pelo Corinthians, vou torcer para que o Fernando Diniz seja campeão do Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, do Mundial, que seja o melhor treinador da história do Corinthians. Agora, o que a gente tem de fato, o que a gente tem de concreto, o que a gente tem visto do Fernando Diniz nos últimos anos, é que o Fernando Diniz não vai tirar nada de melhor do que o Dorival Júnior conseguiu tirar do Corinthians. E olha que eu não tô nem dizendo dos títulos, tá? Eu tô dizendo de desempenho. O Fernando Diniz não consegue fazer um bom trabalho desde o Fluminense. E isso foi quando? 2022? A gente tá em 2026. O que esperar do Fernando Diniz se não caos, confusão, aquela toqueira de passe que não dá em lugar nenhum, de um time facilmente batido defensivamente, de um sistema que no começo vai melhorar o time, depois vai começar a entrar em conflito com os jogadores, aí o estilo de jogo já não vai estar mais encaixando, as coisas já não vão estar dando mais certo, o time começa a entrar numa espiral negativa e aí o Diniz é demitido. Eu não entendo Marcelo Paz, eu não entendo Osmar Stabile, o porquê o Diniz. É porque foi mais fácil contratar o Diniz? É porque o Marcelo Paz adora o Diniz? É porque o Diniz é um treinador inventivo? A questão é, se o Diniz der certo ou se o Diniz der errado, a responsa tá nas costas agora do Marcelo Paz. O Marcelo Paz assumiu o Dorival Júnior. Quando o Marcelo Paz chega, o Dorival Júnior já estava lá. Agora com o Fernando Diniz a coisa é diferente. A gente vai cobrar os jogadores, a gente vai cobrar o próprio Diniz, a gente vai cobrar muito o Marcelo Paz e o Osmar Stabile pela escolha que eles fizeram. Vamos torcer para dar certo, mas meu Deus, tem tudo, mas tudo pra dar errado. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui no vídeo de hoje do canal do Nerd da Fiel. Então já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação. Deixe nos comentários o que vocês acham de Fernando Diniz, o dinizismo à frente do Sport Clube Corinthians Paulista. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa chegada relâmpago do Fernando Diniz. Afinal de contas, domingo à noite, o Dorival Júnior foi desligado e as informações que tinham era o Corinthians quer um treinador o mais rápido possível para ele estar à frente do time na quinta-feira contra a Platense na estreia da Libertadores. E aí surgiram alguns nomes do lado do torcedor e aos poucos esses nomes foram sendo ali meio que peneirados e ficaram algumas poucas opções que a diretoria tinha uma atenção maior. Surgiram vários nomes do torcedor. Felipe Luiz, Crespo, Vojvoda, falaram de Tite, tem aqui anotado, ó, Silvinho, Galhardo, Crespo, enfim, vários nomes que a gente sabia que, por um ou outro motivo, não eram viáveis, não eram aceitáveis, não viriam. E no meio desses nomes surgiu um nome que a gente sabia que era muito possível, era muito viável, mas que nós, torcedores, não queríamos de jeito algum. E pelo fato de que nas últimas tomadas de decisões da diretoria, o torcedor corintiano, através das redes sociais, através do estádio, através de manifestações, através de várias formas,
conseguiram barrar algumas movimentações. A chegada, por exemplo, ano passado do Roger Machado, ela foi barrada porque o torcedor falou, aqui não, a gente não quer o Roger Machado. A venda agora do André pro Milan pelo valor que estava sendo, ela foi barrada porque o torcedor corintiano falou, vocês estão de sacanagem, vocês estão de brincadeira em vender um jogador assim. A saída do Dorival Júnior agora, eu tenho certeza que muito se foi feita porque o torcedor cansou. Porque o torcedor virou e falou assim, desse mato não sai coelho, não tem mais o que o Dorival tirar do time. Então me parecia que o Fernando Diniz, mesmo sendo um cara sem clube, sendo um cara livre, sendo um cara que o Marcelo Paz gosta muito, não seria contratado porque o torcedor iria vetar essa contratação através de protestos. A questão é, antes mesmo do torcedor conseguir subir qualquer tipo de hashtag, do torcedor enlouquecer, do torcedor ficar maluco, do torcedor causar, o Corinthians foi lá e fechou a contratação do Fernando Diniz como novo treinador do Sport Clube Corinthians Paulista. E, cara, eu acho que 99% da torcida do Corinthians não aprovou essa contratação. Eu sou um desses caras, mano, porque... Puta que pariu, mano. O Fernando Diniz é aquele típico torcedor que a gente ama no time dos outros. Ama no time dos outros. É maravilhoso ver o time do Fernando Diniz saindo, tocando bola na defesa, errando um passe e entregando um gol pra você com a maior facilidade. É maravilhoso ver o Diniz enlouquecido no banco de reserva, gritando com metade do time, mandando o time tomar no... chamando disso, chamando daquilo, xingando e dando esporro nos jogadores dele, mano. É maravilhoso ver os times do Diniz só se lascando e o torcedor entrando em parafuso porque o time não joga nada e o Diniz tá lá tentando botar a ideia dele, tentando implementar o estilo de jogo que ele não abre mão. É maravilhoso. Só que ninguém quer o Fernando Diniz treinando o seu time, porque ninguém quer passar por isso. Ninguém quer. E eu também não queria, mano. E eu me pego pensando, como vai ser quando o Fernando Diniz vê o Rodrigo Garro, no momento atual do Rodrigo Garro, fazendo o tanto de merda que o Rodrigo Garro faz dentro de campo? Ou quando o Vitinho pegar uma bola que o Fernando Diniz virar e falar pra ele, Vitinho, vai dentro do cara, Vitinho, e o Vitinho pegar a bola, ciscar e tocar pra trás. Como vai ser, meu Deus, quando um Memphis, quando um Lingard perder uma bola e não correr pra marcar, ou não fazer aquilo que o Diniz deseja. Ou quando o Hugo Souza for obrigado a sair com os pés e tiver que ligar Gustavo Henrique, Ranieri, e esses caras não conseguirem acertar, como vai ser? O elenco do Corinthians, se eles queriam tranquilidade, se eles queriam moleza, se eles queriam ficar de boa, o Fernando Diniz pelo menos é um cara que não vai deixar isso acontecer. Não vai deixar isso acontecer. O elenco do Corinthians, que já tá sendo cobrado pela torcida, que na segunda-feira tiveram lá a torcida organizada, botando o dedo na cara, xingando, cobrando. Algo que eu falei no vídeo aqui do jogo contra o Internacional. Vocês, jogadores, queiram a torcida do lado de vocês. Não achem que porque vocês ganharam um títulozinho, o torcedor ama vocês. O torcedor do Corinthians, ele já fez coisa muito pior com caras que ganharam muito mais do que vocês ganharam. Então, abram os olhos. A pressão do torcedor já começou. E pelo menos no começo, a pressão vai estar 100% em cima de vocês. Precisa mostrar futebol. E com o Diniz, sem tempo para treinar, com um jogo atrás do outro, o Corinthians, que beleza, vi muita gente falando, nossa, o Corinthians tem muita qualidade, o meio de campo do Corinthians tem jogadores de bom toque de bola, o time do Corinthians tem laterais bons. Rapaziada, o time do Corinthians não consegue marcar com competência. O Diniz tem nos seus trabalhos a marca de
não ser uma boa defesa. O Diniz, em campeonatos de pontos corridos, não consegue vencer jogos nos últimos anos. O Diniz, chega na final de Copa do Brasil com o Vasco, chega numa final de Sul-Americana com o Cruzeiro, mas o trabalho ele chega num estágio que ele se degrada e não melhora, e não volta. E aí eu te pergunto, por que trazer o Diniz? É sacanagem com o torcedor. É falta de vontade de... não precisa trazer um cara na urgência, mano, na loucura, um cara que não vai agradar a ninguém. A ninguém, gente. Pega o Fernando Diniz, coloca ele contra o Platense, coloca ele contra o Palmeiras, toma 2 sapecadas, a pressão nas costas do Diniz vai estar gigantesca, porque é um cara que já chega sem a aprovação da torcida. Então, o Diniz tem tudo pra dar errado. O ciclo Fernando Diniz tem tudo pra no Corinthians ser ainda mais acelerado. É de uma putaria você trazer o Fernando Diniz. É de uma sacanagem você trazer o Fernando Diniz. Eu não consigo entender trazer o Fernando Diniz. Se for pra trazer o Fernando Diniz, fica com o Dorival, velho. Fica com o Dorival. Eu tô extremamente desanimado, velho. Volto a repetir. Eu vou torcer para que o Diniz dê certo? Vou. Eu vou torcer para que o Corinthians melhore muito? Vou. Eu espero que minha língua seja queimada e o Diniz se torne o maior treinador da história do Corinthians? Vou. Mas a realidade é que a tendência é que isso não aconteça. Eu espero que os jogadores comprem a ideia do Diniz, que o Diniz tenha acontecido um milagre na cabeça dele e ele tenha aprimorado desde a saída do Vasco, que foi, 3 semanas atrás, 1 mês, e consiga adaptar o estilo de jogo dele ao Corinthians, algo que eu não acredito. E eu espero de coração que Deus faça com que as coisas funcionem. Porque o Corinthians com o Diniz tem uma chance claríssima, mas muito clara, de fazer um campeonato brasileiro tenebroso, de brigar fortemente na zona do rebaixamento e de numa Libertadores ou numa Copa do Brasil ser um time que vai passar vergonha, porque eu não compro a ideia do Fernando Diniz. Agradeça você que não é corintiano e que não teve o prazer de ter o Fernando Diniz, porque o trouxa, o bobo, saiu na rua. E o trouxa, nesse caso, dessa vez, foi o Corinthians. A você, Fernando Diniz, boa sorte, você vai precisar. E tomara que você dê certo. É isso, rapaziada. Próximo jogo agora é contra Platense, fora de casa. Fernando Diniz já apresentado. Já treina o time nessa terça-feira. Tomara que dê tudo certo. Deixe um comentário, se inscreva no canal, ativa o sino da notificação. Vamos pra cima, vamos por mais. Vamos torcer para que o Coringão consiga melhorar. Se ficar pior do que tava, misericórdia. Mas vamos torcer para que as coisas deem certo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e vai Corinthians!